Na palavra de Deus nós encontramos doutrina fundamental para a nossa vida e quando estamos bem firmados, somos enriquecidos, fortalecidos para viver, visto que precisamos de encorajamento, porque há forças demoníacas até tentando tirar de nós a nossa convicção sobre o poder e a orientação da palavra de Deus. O tema hoje é a doutrina da criação. E não temam, por certo, um dos temas mais vastos em toda a Bíblia e de elevadíssima importância, como veremos, mas eu farei apenas algumas afirmações e comentarei. Eu confesso até que, porque o tema é tão vasto e tão importante, eu senti uma certa insatisfação ao terminar as minhas meditações sobre o assunto. Mas é verdade que nenhum pregador prega tudo que podia ou devia pregar a respeito de assunto qualquer. É por esta razão que toda vez que eu sou lembrado por irmãos queridos, em todo lugar por onde eu andei, de que faltou alguma coisa na minha mensagem, eu já sabia, não é? Porque nós pregamos partes. E o que quero falar hoje é sobre, especialmente, o fundamento de um verso da Bíblia. Não é nenhum verso, são as primeiras palavras, que na língua original do Velho Testamento são, eu digo isso para impressionar os irmãos, Bereshit bara Elohim. É só o que eu sei de hebraico, mas é muito rica a mensagem, né? Bereshit bara Elohim. Está naturalmente no primeiro livro de Gênesis. É doutrina fundamental, tanto é que no decorrer desta meditação, observem em que pontos da doutrina esta palavra citada na língua hebraica, no princípio criou Deus, a influência que isto tem em toda a palavra de Deus, em todas, e não é exagero teológico, não, todas as doutrinas da palavra de Deus. Há até teólogos importantes, inclusive hoje, que escrevem com muita sabedoria, que dizem que este é o verso mais importante porque é fundamental para todos os ensinos da Bíblia. No princípio, Bereshit quer dizer no início da criação. Não é o início de Deus, porque lembremos-nos, Deus é eterno e Ele é o autor da criação. No início. Bará quer dizer criou. A ideia de criar aqui, nesta palavra riquíssima na língua original do Velho Testamento, é que criou do nada. Na teologia sofisticada é ex nihilo, de absolutamente nada, não houve ajuda nenhuma exterior, foi só criação, obra do Senhor Deus e nada mais. Eu li um comentário muito interessante que diz assim, o que está incluído no início, que Deus criou o Bará, é que Ele criou sem esforço, por sua palavra poderosa. Vocês lembram? Ele disse, haja luz, e o testemunho aí ouve, e por aí vai. E Ele foi criando, por sua palavra poderosa. Hebreus 11, de 1 a 3, que foi parte da leitura e do comentário de hoje de manhã, tem a ver com isto, como logo observaremos, porque o texto disse assim, Hebreus capítulo 1, capítulo 11, versos 1 a 3, observe esta palavra muito interessante, disse assim, ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela os antigos receberam testemunho. Pela fé entendemos, lembrem aqui, pela fé, confiança em Deus, nós entendemos que o universo foi formado pela Bará, pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Que início interessante deste texto, não é? Sem esforço, pela palavra, nós cremos nesta palavra. Ou por que não dizer,
devíamos crer com muita firmeza. Quando nós estávamos cantando há pouco e com entusiasmo, como geralmente acontece em nossos cultos, né? O Deus Criador, eu fiquei pensando assim, quantos de nós talvez não creiam realmente em que Deus é Criador? E a razão da minha dúvida não é maldade do meu coração ou tendo alguém em mente, mas a verdade é que nós vivemos numa sociedade completamente imersa em falsidades a respeito da doutrina da criação, e vocês sabem, não é? A doutrina da criação, por excelência, no mundo todo hoje é evolucionismo. E eu fico pensando às vezes se os evolucionistas, os adeptos e defensores desta teoria, não é ciência não, amados, é teoria, porque ciência tem de ser comprovada depois de hipóteses terem sido levantadas. E as coisas lá do início não podem e jamais serão comprovadas cientificamente. Um autor, inclusive, disse, já estou adiantando outra parte, que ele disse que, de fato, ele é evolucionista, ele disse, de fato, não há prova alguma cabal da teoria. Mas ele disse, mas a outra opção seria crer no inadmissível, isto é, que Deus criou. Então, para onde vamos? Nós precisamos crer, e crendo na criação, crendo na palavra de Deus que diz, no princípio Deus criou, nós precisamos agir em torno de criação como o apóstolo Paulo agia em torno do Evangelho. Não me envergonho da doutrina da criação, porque é manifestação, eu estou fazendo uma paródia, porque ela é citada e é confirmada nas Escrituras. Não me envergonho da teoria da criação. Para os amados que andam envergonhados na universidade ou em qualquer lugar a respeito da teoria da criação, porque é teoria também, é palavra de Deus, mas é teoria porque jamais será provada, é assunto de fé, fé, amados, é confiança. A minha esposa me diz muitas vezes que nós precisamos pensar, quando pensamos em fé, pensar em confiança, porque há pessoas que têm as ideias mais variadas, mais diversas sobre o que é fé, é confiança na doutrina. Mas a terceira palavra, a primeira é Bereshit, no princípio, não é? Bará criou, sem esforço, na força da palavra, do poder, e aí vem Elohim. A esta altura eu quero só dizer que Elohim, na língua hebraica, é uma palavra para Deus, é um título para Deus, honroso, plural. E logo mais eu farei mais comentários sobre Elohim. Ele criou absolutamente tudo, e tudo quer dizer, tudo que é novo na criação. Ele criou a vida, e nesta criação, a coroa da criação é a humanidade. Homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. Ainda Elohim é uma palavra que tem no seu bojo o entendimento de poder. Deus é poder criativo. O poder é tão grande que ele cria do absolutamente nada. Absolutamente nada. Amados, é interessante que Deus, conforme a palavra do Senhor, é manifesto sim, este Deus que criou, é manifesto em três pessoas distintas, mas formam, as palavras são quase inadequadas, porque isto é pura revelação das Escrituras. 1 mais 1 mais 1 igual a 3, não é? Mas na teologia cristã, por mera, direta revelação, é um Deus só, manifesto em três pessoas, mas completa harmonia há na ação de Deus, que é Trindade. Isto é uma afirmação bíblica direta, incompreensível para nós. Eu nunca li em lugar algum, em tudo que já estudei sobre o assunto, ou li depois de passar por seminários e universidades, eu nunca li algo que faz todo sentido, porque é só entender que Deus diz isso, Deus afirma isso, demonstra isso nas Escrituras.
E nós temos umas evidências interessantes da Trindade, não é? Gênesis capítulo 1, verso 26. Façamos, plural, o homem a nossa, plural, imagem e semelhança. Deus é um só, mas é referência clara à Trindade. No capítulo 13, verso 2, há uma outra expressão interessante que quero ler para os irmãos, porque nós vamos aprendendo e acumulando estes entendimentos que a palavra de Deus nos dá. No 3:22, nós lemos assim: depois de um homem ter pecado, aí Deus, falando, diz assim: agora o homem se tornou como um de nós, plural, Trindade, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Lembremos-nos, para que não haja escândalo ou dúvida na nossa vida, que Deus não é contra o homem. A teologia, a revelação bíblica é progressiva. Isto é só o início da história. A Trindade em completa comunhão, revelando, comentando em comunhão íntima, a comunhão de Deus, e dizendo: precisamos cuidar disso. E Ele cuida bem disso, como sabemos, porque não fica nesta questão de que nós devemos agora confrontar o homem, porque a salvação é certa e é apresentada nas primeiras palavras da Bíblia. Gênesis 3,15 é o proto-evangelho, e todos já sabemos desta verdade. Mas ainda continuando, no capítulo 11, uma curiosidade para os irmãos. Quando, daquela experiência, depois do dilúvio, que os homens queriam fazer uma cidade para se engrandecerem, aí Deus vem e no capítulo 11 e verso 7 está escrito assim: o Senhor desceu, verso 5 para entendimento, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, é sobre Babel, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso, em breve nada poderá impedir o que eles planejam fazer. A maldade já estava graçando, não é? Venham, desçamos e confundamos, plural, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Isso tem a ver com a origem da linguagem humana, a diversidade da linguagem humana. É mais uma expressão, logo no início de Gênesis, a respeito da Trindade divina. Amados, há muitas coisas que podemos dizer a respeito da teoria da criação, mas nós podemos aprender nas Escrituras que o propósito do Criador na Bíblia, desde a criação, mediante os fatos que ocorreram, o homem ter pecado, sempre foi resgatar o homem para dar-lhe vida e vida eterna. É por esta razão, porque estes assuntos são tratados no livro de Gênesis, é que dizemos que Gênesis é fundamental para o entendimento do projeto final de Deus, que é a razão da Bíblia, a história da salvação. Sim, nós só entenderemos e levaremos a sério a salvação mesmo quando reconhecermos que Gênesis já revela todas estas coisas em sumário. Tanto é que nós vemos este projeto de Deus desde a criação, quando nós lemos em Gênesis 3, versos 1 em diante, a respeito do pecado inicial. Deus ordena algo, mas Eva e Adão e Eva, não importa o que os irmãos pensam sobre o assunto, os dois pecaram, e como eles nós continuamos pecando. Eles foram, segundo as Escrituras em Gênesis, separados de Deus, expulsos do paraíso, em linguagem muito clara e poética até a respeito deste assunto. Mas lá, volto a repetir, é anunciado o projeto de salvar, naquilo que é o proto-evangelho, que fica, e apenas vou ler
Gênesis 3,15. Eu porei, plano divino, inimizade entre você e a mulher, entre o demônio e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. É proto-evangelho, é referência, não é descendentes, é descendente, é o Salvador, o Messias prometido desde a eternidade. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É um texto profundo e que merece, como tem sido discutido muitas vezes e em muitas páginas da teologia básica, a teologia cristã. A salvação do homem, amados, desde a eternidade, como expresso em Gênesis 3,15, não foi arranjo de Deus, da Trindade divina, após a surpresa da desobediência. Não foi. Jesus, desde a eternidade, segundo a revelação das Escrituras, tomou. Nós podemos dizer isso porque a palavra de Deus não coloca impedimentos para esta afirmação. Tomou o lugar do pecador por propósito determinado na antiguidade, nos tempos eternos, diz a Escritura, determinado por Deus. E aqui nós vemos então uma comunicação importantíssima do livro de Gênesis, no Velho Testamento, com o Novo Testamento, como por exemplo aqui no exemplo que vou trazer, a respeito de projeto determinado de salvar, anunciado desde Gênesis, no 3º capítulo, mas completado nesta mensagem em Atos 2:23. Atos 2:23, que passo a ler. Atos 2:23. Observem o que diz. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, referência a Jesus, este homem. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então, esta é uma referência a Jesus Cristo. O projeto foi desde a eternidade. E para confirmar, ali muito próximo deste texto, Atos capítulo 4, versos 27 e 28, nesta afirmação. Desde o verso 26, para melhor entendimento. Os reis da terra se levantaram e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. O ungido é o Messias, é Jesus. E de fato Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade, ouçam isso, decidiram de antemão que acontecesse. O plano de salvação vem desde a eternidade, desde os tempos eternos. Nós sabemos disto por causa da palavra de Deus que isto nos revela. De fato, há muitos textos, mas um dos mais significativos é este texto do último livro do Novo Testamento, o livro de Apocalipse. No capítulo 13, eu separei a primeira parte do verso 8, onde a palavra de Deus revela. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes inscritos no livro, olha aqui o livro da vida do Cordeiro, o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Não é que ele morreu lá desde a criação do mundo, aqui o projeto estava feito, e no tempo de Deus, no kairós de Deus, ocorreu. Não houve surpresa alguma. Gênesis, desde a criação, fala a respeito deste assunto. Eu quero reconfirmar que a criação é obra da Trindade divina. Pai, Filho e Espírito Santo são apresentados.
Todos lembramos que eu afirmei que Elohim é plural. Sendo plural, tem a ver Elohim com Deus Pai, cujo ministério mais evidente foi a criação, sempre envolvido, a Trindade está envolvida em tudo, mas o ministério especial do Pai, segundo as Escrituras, é criação. O ministério de Cristo é morrer como eternamente programado, e o plano do Espírito Santo é fortalecer os que confiam em Deus, para a glória dele e para o bem eterno do homem. Amados, esta questão de que Elohim trata de trindade, a trindade é constantemente, mas especialmente em alguns textos, apresentado nas Escrituras. A trindade é perseguida por algumas denominações que têm ainda a coragem, e nós não temos controle sobre eles, de negar a trindade. Vocês devem saber quem é, não cito por uma questão de ética pastoral. Mas eu quero ler alguns textos sobre a trindade divina. João, capítulo 1, versos 1 em diante. É o primeiro texto que quero citar, 1 a 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aí notem a revelação sobre Cristo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Cristo na criação, a Trindade está toda envolvida, mas o Senhor Salvador Jesus Cristo está claramente envolvido. Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 17. Colossenses 1, 15 a 17, afirma: Ele é Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Não percam isso, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas da criação, e nele tudo subsiste. Não apenas ele cria, ele mantém. É uma mensagem poderosa para nós, porque Deus mantém o mundo, mas Deus me mantém, Deus mantém aqueles que somos fiéis a ele por meio de Jesus Cristo. E o outro texto é o que já li em Hebreus, no capítulo 1 e verso 3, que é outra afirmação sobre Cristo na criação. Amados, tudo isso para dizer que a doutrina da criação, especialmente como apresentada no livro de Gênesis, e é fundamento de todas as doutrinas do Novo Testamento. A doutrina de que Deus criou, a doutrina do casamento, não é bom que o homem esteja só, é doutrina bíblica, tem a ver com a criação. A doutrina das línguas diversas, li há pouco a respeito do que Deus fez para que o homem não criasse planos próprios que não exaltassem e desobedecessem de fato o nome de Deus. A doutrina do pecado está logo no início apresentada no capítulo 3 de Gênesis. A doutrina do sacrifício está no bojo do pecado, porque quando o homem se reconheceu pecador e se encheu de culpa, ele tentou proteger-se ou esconder-se com folhas, mas Deus, segundo as Escrituras em Gênesis, de fato matou um animal e de fato fez uma roupa para ele. Isto é prenúncio, é proto-evangelho também, é anúncio do sacrifício de Jesus, projetado, é bom enfatizarmos isso porque é muito fundamental, projetado desde a eternidade.
Amados, a doutrina da criação continua sendo negada por representantes no mundo. Mas a doutrina da criação confronta pesadamente o ateísmo. O ateísmo. O mundo diante de nós e do mundo que está sendo descoberto é evidência, o mundo criado por Deus, é evidência do poder de Cristo para fazer, para manter e para transformar o que Ele bem entende fazer. Isto é inegável. Eu me refiro especialmente na questão da transformação que só Deus opera, transformação do que Ele quer, mas especialmente a transformação do homem pecador. Aliás, este é o grande escândalo e a grande negação daqueles que não aceitam Jesus. E que, mediante qualquer afirmação do Evangelho de que há poder para a transformação do homem pecador, a salvação é possibilidade real por causa da obra de Deus desde a eternidade, mas revelada no sacrifício de Jesus Cristo, é que na mente deles eles ficam tão chocados assim com o confronto da palavra de Deus, pelo Espírito de Deus na vida deles, que eles ficam imaginando tolamente que esta questão de transformação é o que a igreja, os pregadores do Evangelho querem na vida deles. Imaginam que há um plano para quem é de Deus e de Jesus Cristo e um plano para os demais. O plano é o mesmo, irmão. Todos nós aqui que somos de Jesus e que cremos não apenas na doutrina da criação, mas na doutrina de Deus, que é o que está por trás de tudo isso, todos nós ou passamos por transformação, ou nada temos e nada teremos a ver com Deus em toda a eternidade. Sim, Deus transforma na medida que a entrega a Ele. Eu entendo, eu sei que há teólogos, sim, inclusive famosos, sempre houve e continuam em nosso meio, dizendo que o homem não precisa se entregar, porque Deus é quem faz tudo. Aí eu quero, como eu faço para evitar debates desnecessários, digo, é mesmo? Deus já fez tudo? Para onde vão os apelos de Deus para que o homem aceite Jesus, o único caminho para a salvação? Eu tenho uma experiência recente que provavelmente eu já comentei com os irmãos porque me tocou profundamente. É uma mulher muito simples, talvez cultuando conosco hoje. Só eu e ela sabemos quem somos, não é? Quem ela é. Os irmãos não poderão imaginar quem seria, mas muito simples. Mas entrou no meu gabinete e começou a falar algumas coisas, e a certa altura ela explicou que ela era de um determinado grupo e que ela ouvia muitas mensagens de uma determinada linha, não é? Que nega que o homem decide porque Deus projetou que ele decidisse. Aí quando ela entrou no assunto eu disse assim, minha irmã, eu tenho uma curiosidade, o que a senhora crê? A senhora crê no que a irmã tem ouvido ou em que a senhora crê? Aí ela, muito simples, uma linguagem, até no português bem limitado, ela disse assim, pastor, os pregadores às vezes ensinam muita teologia, mas nós crê na Bíblia. Aí eu puxei a língua dela, os pensamentos dela. Aí ele disse assim, eu creio, e a maioria daqueles que estão lá comigo creem que Deus é a fonte de toda a salvação. Jesus morreu para isso. Mas a salvação é para quem, tocado pelo apelo de Deus, se entrega. Ele prega o que ele quer, mas nós crê na palavra. Eu gostaria que todos nós tivéssemos esta atitude sempre. Não importa o que ouvimos, lamentavelmente às vezes ouvimos algumas falsidades até de pregadores, e muitas vezes pregadores que insistem em erros claros e que não têm fundamento da palavra de Deus, fazem isso por causa do que eu chamo, eu é que conheço a afirmação,
escravidão a sistemas teológicos e não bom entendimento e obediência à palavra de Deus. O apelo, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, é claro e direto. E não podemos esconder o seu significado. Na sua soberania, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, com a capacidade de pensar e também de decidir, dentro do plano do Senhor. Decidir aceitar e ser transformado pelo poder de Deus, ou rejeitar a palavra de Deus, como muitos insistem ainda em resistir. A doutrina da criação, amados, destrói fatalismo. Eu fui criado para a desgraça. Destrói. E destrói a desesperança, porque Deus não quer que qualquer um se perca. E daí? Há oportunidade ou não de transformação por meio de Cristo? Sim. É interessante nós reconhecermos que Deus é bom, muito bom em tudo que faz e tudo que anuncia para nós. Mas olha, a doutrina da criação faz outra coisa. Expõe cada vez mais o erro da doutrina do evolucionismo, jamais cientificamente provada, e que foi criada, na verdade, na tentativa de negar Deus. Eu leio muito a respeito do assunto criacionismo e evolucionismo, é um dos meus assuntos prediletos. E graças a Deus que, inclusive, no Brasil, nós tivemos até recentemente Adalto, o grande cientista brasileiro, agora já na glória do Senhor, que foi muito pródigo e muito especial nos seus escritos, naturalmente fundamentados na palavra de Deus a respeito da criação maravilhosa de Deus. Ele mesmo e outros autores, como por exemplo o inglês famoso chamado John Lennox. John Lennox é um cientista atual, ele é a origem dos estudos dele é matemática, mas ele é filósofo também, é teólogo profundo e estudioso dos mais competentes no mundo hoje a respeito de criacionismo. As palestras de John Lennox destroem cabalmente a teoria da evolução. O pregador que muito ouço recentemente, ele afirma que ele entende que daqui a 30 anos, quem viver verá. Se eu viver mais de 120, como tenho prometido, eu verei também. Ele diz que daqui a 30 anos a ideologia evolucionista terá desaparecido. E ele explica até por quê. Ele diz, porque no tempo do grande autor, Darwin, não existiam os microscópios que existem hoje. Os estudos humanos não eram tão avançados a respeito da complexidade dos organismos vivos e particularmente de alguns órgãos humanos, como por exemplo, a visão, o olho. Há escritos dizendo que Charles Darwin dizia assim, que o maior temor que ele tinha era do olho. Vocês podem imaginar por quê? Como foi a evolução do olho, meus amigos? Quanto tempo o homem ficou cego e quando ele era cego, o que é que ele fazia? Darwin, há uma afirmação sobre ele que ele temia verdades a respeito do olho. É muito interessante nós sabermos disso. Isso. Até porque em debates a respeito da criação, há um que é apresentado de maneira muito interessante quando um
um cientista chamado Henry Morris, estava discutindo com um evolucionista e, mediante as descobertas recentes da verdadeira ciência, que de fato colocam em xeque o evolucionismo, ele disse: e quais são as ideias agora do evolucionismo mediante estas novas descobertas à disposição de todo o mundo? Ele disse assim para o Dr. Morris, o evolucionista famoso, disse assim: na verdade, a teoria da evolução não explica as origens do universo e da vida. Não há prova da evolução, mas nós aceitamos a teoria pela fé, porque a alternativa de um ato criativo de Deus é inaceitável. É inaceitável, mas é a principal teoria que os nossos filhos e netos estão ouvindo, e que aqueles nossos filhos e netos que passaram pela universidade ouviam, e que nós ouvimos todos os dias. Todos os dias. O que fazer? Entregar-se à teoria que nem ciência é, ou crermos na palavra de Deus? Pois bem, no princípio Deus criou. É uma mensagem clara, direta, apesar de não muito facilmente entendida, por causa da magnitude desta expressão. Um pregador norte-americano que já foi para a glória, mas que deixou muitas saudades naquele país, foi chamado Adrian Rogers, Adriano Rogers, para facilitar. Ele disse que esta afirmação, no princípio Deus criou, é sem dúvida o texto mais conhecido de toda a Bíblia. E o raciocínio dele é o seguinte, vamos seguir. Ele disse: a Bíblia é o livro mais produzido no mundo todo e há muito tempo é assim, glória a Deus, não é? Aí ele disse: muitas pessoas, só por curiosidade, se aproximam do texto sagrado, o mais conhecido. Eles ouvem que é o texto mais lido e eles não querem passar por ignorantes. Se alguém perguntar: você já leu a Bíblia? Eu já li. Mas é que quando eles pegam a Bíblia, eles abrem e, como geralmente é feito, eles vão ao início, né? Mas leem só isso: no princípio Deus criou. Então ele diz, é o texto mais lido da Bíblia, é mais lido do que João 3,16, que é fundamento da salvação. É porque é dos curiosos, os bilhões de possíveis curiosos. Mas, amados, é interessante nós reconhecermos que estas palavras, no princípio Deus criou, é absolutamente fundamental, porque quando cremos, entendemos esta palavra, ainda que não entendamos completamente, é interessante que quando entendemos esta palavra e nos entregamos a ela com fé, abre para nós um oceano de verdades da revelação de Deus, como vimos há pouco. Olha, a criação tem a ver com tudo, como eu citei, com todas as outras doutrinas, praticamente. O Rogers era muito prático. Ele gosta de responder a seguinte questão: por que Deus criou? Ele gostava de responder com a palavra de Deus, mas na praticidade da mensagem dele, ele disse assim: a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, ele criou porque ele quis. Direto, né? Por que Deus criou? Porque ele quis. Não teve e não tem de dar satisfação a ninguém a respeito disso. Soberano. A gente canta, né? Tu és soberano sobre a terra. E é soberano não só sobre a terra, que é pequenina, né? Eu fiz referência hoje ao fato de que eu e alguns familiares estivemos há um mês atrás, mais ou menos, no Museu da Criação. E uma das coisas que nós vimos foi um filme lindíssimo a respeito da natureza, especialmente a respeito de astros, né?
E para mim o que é mais interessante é que mostrou muita coisa, e isso fundamentado em ciência mesmo, o tamanho dos planetas, das nebulosas, aquela maravilha toda. Inclusive é um lugar de ver filmes assim que é interessante, porque é 3D, de fato a gente fica com óculos para poder ver com toda a pujança da apresentação, mas é deitado, porque nós sentamos na cadeira e naquele momento nós ficamos todos deitados observando, como num grande planetário, né? A Terra é um pinguinho, é uma poeirinha, porque Deus criou, porque quis, em primeiro lugar, mas aí Rogers dizia assim, para o seu prazer. Há algum texto a respeito disso, que ele criou para o seu prazer? Apocalipse, capítulo 4 e verso 11, diz assim, Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Romanos 11:36. Romanos 11:36. Porque pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, obviamente, criadas, e a ele seja a glória para todos sempre. Eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos levar isto a sério, a criação, a doutrina da criação, e o nosso responso em relação a esta doutrina deve ser nos regozijarmos, nos maravilharmos com o poder e a glória do Senhor manifestas em toda a criação. É muita coisa. Possivelmente todos nós e cada um de nós tem uma predileção a respeito de uma determinada criação do Senhor. A natureza, na natureza as aves, as plantas, os céus, contemplados numa noite escura, quando parece que nós podemos tocar nas estrelas e nos planetas, à luz da verdade da revelação de Deus sobre a criação. No princípio Deus criou. Devemos engrandecê-lo e nos entregar a Ele, porque Ele é o Senhor. Quer você queira, quer não, é a verdade. Que Deus nos dê sabedoria para não nos envergonharmos do nosso Deus, o Criador, e para nos mantermos fiéis às doutrinas da sua palavra. Amém. Amém.